paz do Senhor, meu querido ouvinte, meu amado, meu querido irmão. Nós estamos aqui nesta manhã de domingo, mais uma vez, na nossa escola bíblica dominical, para darmos sequência a este trimestre, onde nós estamos aprendendo a respeito da justiça divina, baseada no livro do profeta Ezequiel. Tem sido lições maravilhosas e eu acredito que nós estamos crescendo no conhecimento da palavra de Deus, cada vez que nós participamos desses domingos pela manhã, onde nós temos aprendido cada vez mais a respeito desta palavra. Esta escola bíblica dominical, ela tem a direção do nosso pastor-presidente, pastor Cisaque Valadares, e eu nesta manhã aqui, entre outros professores, estamos aqui ministrando a lição. E hoje nós falaremos sobre a lição de número 9, e o tema da lição é Gog e Magog, um dia de juízo. Como nós vimos nas demais lições, o livro de Ezequiel é um livro profético, e o profeta que estava ali no cativeiro babilônico, ele recebe de Deus visões em relação... Deus não precisaria, de hipótese alguma, se justificar para o homem daquilo que ele fez de juízo, mas pelo seu amor e pela sua bondade, ele revela a Ezequiel os motivos que levaram o povo ao cativeiro, os seus pecados, os seus erros, a sua apostasia, a sua idolatria. E ele revela a Ezequiel coisas do tempo presente, da época de Ezequiel, e também várias profecias futuras, escatológicas. E hoje nós iremos abordar uma dessas profecias escatológicas a respeito de uma guerra que acontecerá no fim dos dias. Então eu gostaria de te convidar nesta manhã para você fechar os seus olhos. Nós faremos uma oração pedindo a Deus direção, discernimento, pedindo a Deus iluminação, sabedoria, para que nós possamos adentrar nessa lição e extrair dela o melhor, dentro daquilo que o Espírito Santo colocar em nossos corações, baseado naquilo que o escritor desta revista, o pastor Ezequias Soares, ele já traçou de dinâmica da lição. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e agradecemos a oportunidade de nesta manhã estarmos na tua presença. Que o Senhor venha nos inspirar, nos iluminar, nos dar sabedoria, nos dar graça, entendimento e que nós possamos nos aprofundar na tua palavra. Venha abrir nossa mente, nosso entendimento e o nosso coração, para que possamos aprender, Pai, humildemente a tua palavra e crescer, Pai, aleluia, em conhecimento na tua palavra. Pedimos a tua graça, direção, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, entrando na nossa lição de número 9, o tema da lição de hoje, Gog e Magog, um dia de juízo. Nós vamos ver aqui o texto áureo. O texto áureo diz assim: e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. O texto áureo está balizado em Apocalipse, no capítulo de número 20, no versículo de número 8. Novamente o texto áureo. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Apocalipse 20, versículo 8. A verdade prática é aquilo que nós vamos extrair de prática para as nossas vidas. A palavra profética anuncia que antes da restauração espiritual de Israel, virão Gog e seu bando para invadir a Terra Santa, mas eles serão derrotados. Como sempre nós vimos, todos que se levantam contra os escolhidos do Senhor nunca sairão vitoriosos. A leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro do profeta Ezequiel, nos capítulos 38, do versículo 1 ao 6, e no capítulo 39, do versículo 1 ao 10. Diz assim a palavra de Deus, Ezequiel 38, versículo 1 ao 6.
veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E dize: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Agora no capítulo 39 de Ezequiel, do versículo 1 ao 10. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog, e dize: Assim diz o Senhor, Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel, e tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, e as aves de toda a asa, e aos animais do campo te darei por pasto. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. E enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que é vindo, e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia de que tenho falado. E os habitantes das cidades de Israel sairão, e totalmente queimarão as armas, e os escudos, e as rodelas, com os arcos, e com as flechas, e com os bastões de mão, e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, e roubarão aos que os roubaram, e despojarão aos que os despojaram, diz o Senhor Jeová. Meus irmãos, então, esta lição aqui, ela vai tratar de uma profecia futura. Nós vimos nessa leitura bíblica inicial que ela trata sobre um assunto que acontecerá nos últimos dias. Fala sobre uma guerra, fala sobre um levante que virá contra o povo de Israel e que acabará com a derrota daqueles que se levantaram. O livro de Ezequiel, ele trata então de profecias que ainda não se cumpriram em Israel. Então significam que elas se cumprirão no futuro. Afinal de contas, a palavra de Deus, ela não falha. E essas profecias da Bíblia a respeito da nação de Israel, elas são então um testemunho poderoso da intervenção divina no mundo. Deus, ele é soberano, e todas as coisas acontecem debaixo da tua permissão e da tua vontade. É assim que funciona o mundo desde que Deus o criou. Essas profecias, elas revelam muito da natureza, da relação de Deus com o seu povo. Seu cuidado, sua proteção, mas às vezes o seu juízo, até mesmo para despertar o seu povo, até mesmo para que o seu povo se arrependa. E a profecia de Gog e Magog, que nós estudaremos aqui nessa lição, é uma destas que ainda se cumprirá. Vamos para os objetivos da nossa lição de hoje. O primeiro do objetivo é identificar Gog.
O segundo, identificar Magog. E o terceiro objetivo é explicar o contexto escatológico desta profecia. Então a nação de Israel, ela estará aí diante de uma coalizão de nações que intentarão destruí-la. E isso vai ocorrer antes ou no início da grande tribulação. Nós vamos ver aqui quais são as nações que formarão essa coalizão. É importante, irmãos, porque quando nós falamos sobre Gog e Magog, a Bíblia ela vai nos relatar mais do que uma guerra envolvendo Gog e Magog. São duas, na verdade. Uma está aqui em Ezequiel e outra está lá em Apocalipse, no capítulo 20. Nós vamos procurar aqui fazer essas distinções, e nós temos uma terceira guerra que acontecerá no final dos tempos também, que não é nenhuma e nem outra, que é a guerra do Armagedon, que é a guerra que está descrita em Apocalipse no capítulo 16. Então nós vamos ver aqui, antes de todas as coisas finalizarem, antes de todas as profecias divinas finalizarem, nós vamos ver um aumento, e isso está descrito, o apóstolo Paulo fala sobre a expectação da criatura, que ela está gemendo, e nós vemos que há um aumento, quando Jesus Cristo fala sobre os sinais dos tempos, em Mateus, ele fala sobre um aumento de guerras, de rumores de guerras. Então é natural, irmãos, que quando nós chegarmos próximo do fim, e nós acreditamos que a igreja é arrebatada e então essas coisas acontecem, né? Quando chegarmos próximos do fim, haverá um número maior de guerras, né? De rumores de guerras, de pestes, de moléstias, enfim, de tudo isso. Vamos para a introdução aqui, para a gente conseguir fazer essas distinções entre essas guerras e compreender essas profecias aqui, que estão no livro do profeta Ezequiel. A profecia cumprida na antiguidade bíblica, ela tem levado a ala cética a argumentar que a profecia foi escrita depois do fato acontecido. Ou seja, quem não acredita na escatologia, na profecia, naquilo que Deus falou sobre o futuro, imagina que estes atos narrados, descritos por Ezequiel, se tratava de uma guerra que já havia acontecido e ele estava narrando. Com relação às profecias messiânicas, não há como defender esse pensamento. Nessa lição, nós veremos as profecias de Ezequiel que tratam de eventos que ainda não ocorreram com Israel. Muito mais agora, com Israel no centro do noticiário mundial, eles não podem dizer que o profeta escreveu a profecia depois dos fatos. Afinal de contas, irmãos, a história, a arqueologia, nesses últimos 2000 anos, vem mostrando a verdade da palavra de Deus, inclusive em relação a profecias futuras. Algumas delas já se cumpriram. Nós vimos que em 1948, quando foi perpetrado o Estado de Israel, depois do sionismo, depois que eles conseguiram retornar para a sua terra, esse é um cumprimento de uma parte da profecia futura, messiânica. Então a palavra de Deus, ela vem se cumprindo dia após dia. Acreditamos então que essa profecia diz ou se relaciona a fatos que ainda acontecerão. A palavra-chave da nossa lição é juízo. Juízo contra o próprio povo de Israel, que não reconhece o Messias, mas juízo também contra aqueles que se levantarem contra Israel, que apesar desse período em que eles não reconhecem o Messias, eles continuam sendo o povo que foi escolhido por Deus. Tem toda uma história, tem toda uma promessa em relação a esse povo. Então nós vamos ver aqui o juízo em que o povo de Israel vai sofrer, vai ser confrontado, haverá guerras, e em guerras os irmãos sabem que existem mortes, existem perdas, mas de qualquer forma o Senhor estará ali cuidando, tratando tanto com o seu povo, quanto com as nações que se levantarem contra o seu povo, e vai mostrar o seu poder, a sua soberania.
Vamos ver aqui então, no primeiro tópico, sobre a identidade destes povos invasores. Essa profecia, ela envolve muitos nomes. Alguns deles até parecem enigmáticos, porque se tratam de nomes que eram comuns há alguns milhares de anos atrás. E nós temos que tentar buscar na história e fazer o comparativo hoje. Essa é a grande dificuldade de extrair esse enigma que esses nomes representam para os estudiosos da Bíblia. Então, dentro do primeiro tópico, o subtópico número 1, nos fala sobre os invasores. Os invasores nós encontramos no capítulo 38, do versículo 6 de Ezequiel, e no capítulo 39, no versículo 2. E eu quero ler com os irmãos. Ezequiel 38, versículo 6, diz: Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Então vejam que essa guerra trata de uma conferência de nações. São muitos povos que se levantarão contra Israel. No versículo 2 do capítulo 39 de Ezequiel diz: E te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel. Então vejam que quem traz essas nações para pelejar com Israel é o próprio Senhor. É o Senhor que põe 6 anzóis, que faz eles subirem das montanhas do norte e faz eles virem até os montes de Israel. Então nós vamos ver porque é importante ter essa inferência aqui, essa referência de que é o Senhor que os traz nessa guerra. Porque há uma diferença entre o Gog e Magog lá do Apocalipse no capítulo 20. Nós vamos entrar nessas informações. Então a profecia, meus irmãos, vou passar aqui um tópico. A profecia, ela deixa claro que essa invasão, ela será para o fim dos anos. Está aqui no capítulo 38, no versículo 8. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação. Mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então aqui fala que será nos últimos dias, no fim dos anos. Ou seja, depois da restauração do Estado de Israel. A restauração do Estado de Israel aconteceu em 1948. Ou seja, nós estamos na iminência do cumprimento desta profecia. Olha o que diz o capítulo 38, versículo 12. Isso a fim de tomar o despojo e de arrebatar a presa e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se habitam e contra o povo que se ajuntou dentre as nações. Ele está falando aqui sobre o povo que se ajuntou. Israel os judeus, irmãos, estavam divididos entre as nações. Mas desde a época do sionismo, 1890, depois em 1897, e assim isso foi crescendo. Quando era 1930, o povo de Israel já ocupava uma grande parte do território da Palestina. E em 1933, eles tinham aumentado a sua participação de 22% para 33% do território. Então assim, o povo cresceu muito, retomou a terra. E aqui no versículo 12 diz: contra o povo que se ajuntou dentre as nações, o qual tem gado e possessões e habita no meio da terra. Então essa guerra acontecerá exatamente contra o povo de Israel, no fim dos tempos, no fim dos dias. Isso significa que será antes da grande tribulação, ou talvez logo no início dela. O que deixa claro que não será a mesma batalha do Armagedon, ou do Armagedon. Porque a batalha do Armagedon, que está lá em Apocalipse, no capítulo 16, versículo 16, vamos ver. Apocalipse, capítulo 16, versículo 16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon.
Essa outra guerra aqui é a guerra que antecipará o milênio. A guerra do Armagedon, ela acontecerá com um aglutinado de nações que cercarão Israel, e Jesus virá em glória com os seus santos, pisará no Monte das Oliveiras, o monte será fendido, e depois se instaurará o milênio. Satanás será preso por 1000 anos. A guerra do Armagedon, ela antecede o milênio. Essa guerra de Gog e Magog, ela deve acontecer ou inaugurando a grande tribulação, ou logo no início da grande tribulação. Outra informação importante é que os povos da coalizão do príncipe ou comandante chamado Gog são da Banda do Norte e outros grupos do norte da África, como os etíopes, os de Puti. O capítulo 39 descreve a derrocada de Gog e os seus confederados. No versículo 4 ao versículo 6, ele diz assim: nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e às aves de rapina, e às aves de toda a terra, e aos animais do campo te darei por pasto. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová, e enviarei um fogo sobre Magog e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. Então essa informação geográfica, ela é vaga e ela é muito genérica, considerando então a extensão territorial e a multidão de povos que habitam ali. Ficou claro aqui quem são os invasores e que a guerra de Gog e Magog de Ezequiel 38 não é o Armagedon. E também nós vamos ver que ela também não é a guerra de Gog e Magog lá do Apocalipse capítulo 20, nós já vamos chegar lá. Compreendendo a profecia, subtópico de número 2. O discurso de Ezequiel deixa claro que a mensagem não é para a sua geração, mas para quando Deus fizer regressar o seu povo da diáspora de todas as nações da terra. Vamos ver Ezequiel 36, versículo 24. Aqui é uma promessa sobre restauração de Israel. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Irmãos, essa promessa, ela se cumpre com o retorno dos israelitas, com a instauração do Estado de Israel, e ela continua se cumprindo, porque os israelitas ainda estão, os judeus ainda estão voltando. Há muitos judeus espalhados pelo mundo que estão voltando para a sua terra. Como a profecia, ela é para um tempo ainda distante, pensando no período de Ezequiel, ele estava falando sobre milhares de anos para frente, nós estamos aí dezenas e dezenas de séculos após aquilo que foi proferido. Então a linguagem, ela foi escrita na época do destinatário original. Por isso que às vezes a gente tem uma dificuldade de interpretação em relação a povos, a questões geográficas, porque nós sabemos que isso foi extremamente dinâmico. Agora que nós temos um pouco mais definido territórios, povos, né? É difícil você ver, ainda a gente está tendo hoje, por exemplo, a Rússia lutando por partes da Ucrânia, anexando ao seu território a Crimeia e outras regiões ucranianas. São questões políticas, geográficas, que elas vêm de um bom tempo, né? Agora imagine lá atrás, há 3.000 anos, 3.500 anos atrás, como que isso ainda era muito mais difícil de se determinar territórios. E agora imagina que de lá para cá muitas coisas mudaram. E essa é a grande dificuldade nossa de identificar países e territórios baseados naquilo que nós encontramos em algumas das profecias. Vamos entrar aqui agora no subtópico número 3, quem é Gog. O nome Gog, fora da profecia de Ezequiel, ele aparece mais 2 vezes nas Escrituras. Um descendente de Rúben, que não tem qualquer vínculo com a profecia, está lá em
primeiro livro das Crônicas, capítulo 5, versículo 4, e na revolta de Satanás contra Deus e o seu povo depois do milênio. Está lá em Apocalipse 20, no versículo 8, que é um outro acontecimento. Então, Apocalipse 20, versículo 8, eu vou ler aqui para os irmãos. Ele diz, versículo 7 em diante: E acabando-se os 1000 anos, ou seja, finalizando-se o milênio, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos, a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, há uma linha, irmãos, dos estudiosos que acreditam que João, quando escreve o Apocalipse, ele utiliza as mesmas imagens, os mesmos nomes utilizados pelo profeta Ezequiel, Gog e Magog, fazendo uma referência aos últimos inimigos de Israel. Então essa profecia de Gog e Magog, que está em Apocalipse 20, ela não é a mesma que está em Ezequiel 38. Vamos traçar aqui uma linha cronológica. Em Ezequiel 38, nós vemos uma guerra de Gog e Magog, onde as nações se levantam, vêm do norte, o Senhor as traz para essa guerra, elas cercam Israel, elas perdem essa batalha, há um grande terremoto, elas perdem essa batalha, inicia-se a grande tribulação, ou então é logo no início da grande tribulação que isso acontece. Nessa batalha inicial de Ezequiel 38, 5/6 destas nações morrem, mas 1/6 dessas nações sobrevive. Pois nós vamos ver isso. Vem a grande tribulação, que são os 3 anos e meio final, porque 3 anos e meio antes nós tivemos paz, o anticristo, a falsa paz mundial. Vem a guerra de Gog e Magog, logo no início, ou para fazer a abertura da grande tribulação. No final da grande tribulação, vem a guerra do Armagedon. A Armagedon é a guerra final, onde ela se levanta contra Israel, e aí Jesus Cristo vem. E aí inaugura-se o milênio. Aí Satanás é preso. 1000 anos Satanás é preso ao governo milenar de Cristo na terra. Ao finalizar os 1000 anos, Satanás é solto. Satanás sai e engana muitas nações. As nações vêm e se levantam contra o povo de Deus. Aqui diz em Apocalipse que eles subiram e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada. E aí, nessa última guerra que acontece pós-milênio, que está lá em Apocalipse 20, versículo 8, nessa guerra, fogo do céu desce e devora todos eles. Satanás é preso, e aí depois vem o juízo final, e aí o estado perfeito, o estado eterno. Então Gog é identificado pelos estudiosos como o rei Giges, também conhecido como Gogo, da Lídia, a região da Anatólia, na atual Turquia asiática. Essa é a interpretação da maioria dos expositores do Antigo Testamento e dos arqueólogos. Mas a descrição profética a respeito de Gog parece indicar um título, como por exemplo o faraó do Egito, um Shah na antiga Pérsia, ou um César em Roma, e não o nome pessoal de alguém, mas um título de algum soberano. Essa é a ideia. É importante, irmãos, nós sabermos, nós conseguimos interpretar isso, entendermos, contextualizarmos no espaço cronológico, mas é mais importante ainda nós estarmos firmados em Cristo, porque quando esses fatos acontecerem, a igreja já não estará aqui. Então quem vai desvendar realmente se era um César, um Shah, se era um faraó, se é esse o título, se é esse o nome, vai ser quem vai estar aqui na terra. E eu e você, se Deus quiser, não estaremos mais aqui. Sintetizando esse tópico, o capítulo 39 de Ezequiel descreve a derrocada de Gog e os seus confederados. Gog se refere a um líder semelhante ao faraó, a um Shah ou César.
Só como auxílio teológico aqui, a respeito de Gog, ele é o rei da terra de Magog e o principal governante de Meseque e de Tubal. Então é uma conferência de nações. É um grande líder de alguns países. Por conseguinte, a batalha futura aqui descrita será travada por um descendente de Jafé. Gog também pode ser um nome representativo da iniquidade e da oposição a Deus. Pode ser que simplesmente ele faça referência ao iníquo ou alguém que se opõe a Deus. Os países localizam-se possivelmente ao extremo norte de Israel. Eles serão apoiados por exércitos vindos do leste e do sul. Então fica essa referência em relação a Gog. Tópico de número 2. Continuando aqui, agora nós vamos estudar um pouquinho sobre Magog. Magog é o nome de um descendente de Jafé, filho de Noé, que aparece em Ezequiel como um lugar, não uma pessoa. Lá em Ezequiel fala sobre terra de Magog. As fontes antigas o incluem com os habitantes do Cáucaso, procedentes de Gomer. O historiador judeu Flávio Joséfo identifica Magog com os citas, ou um conjunto de etnias nômades que viviam na região norte do Mar Negro e do Mar Cáspio. Os citas aparecem no Novo Testamento juntamente com os bárbaros. Então aqui é mais para nós identificarmos a localização geográfica. O fato é que é de muito difícil interpretação, mas sabe-se que é do extremo norte de Israel. Meseque e Tubal. Tubal e Meseque são 2 dos 7 irmãos filhos de Jafé. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Esses 2 jafetitas deram origem a Tabal e Musqui, reinos frigianos da Capadócia, na Anatólia, segundo inscrições assírias. Nessa coalizão aparece mais um da família de Jafé, Togarma, filho de Gomer. Gomer é o primeiro da lista dos filhos de Jafé. Ele é identificado desde a antiguidade com o povo do Cáucaso. Aqui fica, irmãos, uma tentativa realmente de localização. Quem são esses povos? Onde eles estão localizados? A profecia de Ezequiel diz que eles vêm do norte, que eles vêm do leste, que eles vêm do sul, para essa guerra de Gog e Magog. A coalizão de Gog, subtópico número 3. Fazem parte do bando de Gog mais 5 povos, os persas, os etíopes e os de Pute com eles, todos eles com escudo e com capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, todos eles são citados previamente nos oráculos de Ezequiel. A Bíblia hebraica emprega o nome Cuxi para a Etiópia e Pute para a Líbia. Ambos, Cuxi e Pute, são descendentes de Cã, filho de Noé. O norte da profecia em relação a Israel inclui a Mesopotâmia, a Ásia Menor e as regiões do Mar Negro e do Mar Cáspio. Os persas são os atuais iranianos. A Pérsia teve seu nome mudado para Irã em 1935. Então aqui tem um conteúdo histórico, né, para a gente conseguir fazer a localização geográfica desses povos. O que fica para nossa análise espiritual aqui, irmãos, em relação a essas localizações e tudo mais. Pode-se levantar um povo, 2 povos, 5, 10, 100. Deus, na sua soberania, preparou este momento de juízo para julgar tanto o seu povo quanto essas nações que se levantarão. Como aconteceu com outros reis tão ímpios, iníquos, como na Pérsia, como na Babilônia, onde parecia tão estranho para o seu povo compreender como que Deus podia usar um reino iníquo para julgar o seu povo. Mas Deus, na sua soberania, ele usa vários meios para fazer com que a sua vontade seja feita. Então ele levanta, às vezes, reis iníquos para trazer julgamento para a sua própria casa, para que a sua casa se arrependa, para que a sua casa se converta, para que a sua casa o busque, olhe para ele. Mas certamente esses iníquos que se levantam não subsistirão, porque no propósito de Deus, a permanência
e a eternidade está garantida para os seus. Mas veja como Deus usa essas ferramentas para punir, para trazer juízo ao seu povo. E também Deus, logo em seguida, traz juízo a eles também. Sintetizando esse tópico, no livro de Ezequiel, Magog aparece como um lugar, um território. Só como um auxílio teológico em relação a Magog, de acordo com Ezequiel 38:2, um povo cujo território será futuramente governado por Gog. Então, isso é Magog, um povo, um local que vai ser governado um dia por Gog. Gog liderará uma horda do norte em uma invasão contra Israel. Mas o Senhor fará com que os seus exércitos retrocedam e enviará uma saraiva de fogo na terra de Magog e nas áreas ao redor dela. Vamos então para o tópico de número 3, falar um pouquinho sobre o contexto escatológico dessa profecia. Subtópico 3, a interpretação popular, aqui é uma visão do escritor, do pastor Ezequias Soares, em relação ao nome, à ligação, à vinculação da Rússia como sendo a terra de Magog ou Gog, enfim. A interpretação popular que considera a Rússia como Gog ganhou muito espaço durante o período da Guerra Fria. Vamos ver aqui no subtópico de número 1. A mensagem contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, é uma das passagens mais difíceis das Escrituras. Muitos acreditam tratar-se de uma expressão genérica para indicar o futuro inimigo de Israel. O rei Giges, da Lídia, por exemplo, seria a figura do futuro inimigo de Israel que comandaria os seus confederados. Segundo o Talmud, que é a literatura religiosa muito antiga dos judeus, Gog e Magog são dois nomes paralelos de uma mesma nação. Esses inimigos de Israel serão derrotados. E o que isso traz para nós de esperança é a certeza da vitória em Cristo, pois a profecia mostra que Deus está do lado do seu povo. Eu quero trazer aqui mais uma informação de referência, só para a gente fazer a análise das diferenças que existem entre Gog e Magog de Ezequiel, Gog e Magog do Apocalipse. Eu vou utilizar-me aqui do livro da ETAD, que é a nossa escola teológica da Assembleia de Deus, falando sobre os profetas maiores, na parte que abordamos sobre Ezequiel, especificamente falando aqui sobre essa batalha, as distinções entre as duas batalhas. Em Ezequiel 38:39 fala sobre Gog e Magog, em Apocalipse 20 fala sobre Gog e Magog. Cronologicamente, nós já identificamos que uma acontecerá para inaugurar a grande tribulação, ou logo no início dela, e a outra acontecerá no final, logo após o milênio. Ezequiel 38:39. A batalha segue-se a um período quando o nome de Deus está sendo profanado. Isso está em Ezequiel 39:7. Em Apocalipse, ela vai acontecer logo a um período de glória do reino milenial. Ou seja, Jesus vai estar reinando, e depois do reinado de Jesus, Satanás é solto, engana as nações. Uma acontece quando as coisas não estão boas, o nome de Deus está sendo profanado, o Senhor traz essas nações, executa o juízo, e agora essa outra acontece depois de um período de glória. Em Ezequiel 38:39, Deus chama Gog para fora, nós já lemos isso. É o Senhor que traz ele, com anzóis coloca sobre ele e traz. Em Apocalipse 20 é Satanás que vai e engana e chama Gog e Magog. Então há uma diferença muito grande entre essas duas profecias. A invasão em Ezequiel 38, ela vem do norte e de países identificados. Lá em Apocalipse, todas as nações são seduzidas em toda a terra. Em Ezequiel, o propósito é saquear Israel. E em Apocalipse 20, elas são enganadas pelo diabo para se revoltarem contra Deus. Em Ezequiel 38, eles são conduzidos por Deus. Em Apocalipse 20, são conduzidos pela besta. Em Ezequiel 38, é um limitado número de nações.
Em Apocalipse 20, há uma participação universal das nações. Em Ezequiel 38, 39, sobrevive 1/6 dos invasores. Em Apocalipse 20, nenhum inimigo sobrevive. Em Ezequiel 38, 39, ele é precedido de grande prosperidade em Israel. Ou seja, bem provável que isso acontece logo após os 3 anos e meio de falsa paz da tribulação. E em Apocalipse 20, é precedido de grande tribulação com intenso sofrimento para Israel. Então está aqui essas duas referências, irmãos, para deixar bem claro que Gog e Magog em Ezequiel não é o mesmo Gog e Magog do Apocalipse. Subtópico 2 do tópico 3, como a Rússia aparece nesse contexto. Então aqui nós vamos ver uma explicação de uma linha de interpretação de vários estudiosos. A profecia afirma que Gog e príncipe-chefe de Meseque e Tubal, ou melhor, a profecia afirma que Gog é príncipe e chefe de Meseque e Tubal. A palavra chefe em hebraico é rosh, de significado amplo, significa cabeça, chefe, pico, monte, parte superior. Curiosamente, a Septuaginta traduziu o termo como substantivo próprio. Na Septuaginta, ele foi escrito como Arconta Ros, príncipe de Ros. Isso é mantido na versão bíblica, tradução brasileira, em algumas versões inglesas. A semelhança de sons, Rosh, que significa a Rússia, que levou muitos estudiosos a identificarem Rosh com a Rússia, Meseque com Moscou, atual capital da Rússia, e Togarma com Tobolsk, cidade russa. Então o que o pastor Ezequias Soares está nos afirmando aqui é que houve lá atrás uma tradução que faz levar as pessoas a identificar o nome com Rússia. Porém, irmãos, além desse possível erro de identificação do nome, todos sabemos que o inimigo ele virá do norte. E quando você olha geograficamente para o norte de Israel, o que há de mais proeminente acaba sendo a própria Rússia. O que fica claro aqui é que nós não podemos afirmar ou dizer que o inimigo de Israel será a Rússia. Não dá para nós afirmarmos isso, porque essa identificação com a Rússia que é feita, ela parte de um erro de expressão, conforme ficou claro aqui nesse tópico. O subtópico 3, a origem da interpretação. E esse pensamento de que esse chefe, ou Gog, é a Rússia, ele não veio dos pentecostais, não se trata de uma ideia dos dispensacionalistas, não, muito pelo contrário. Essa interpretação ela vem de longe. No ano de 1787 a 1842, houve um famoso orientalista alemão chamado Genesius. Ele, quando foi escrever seu léxico em hebraico, o Rosh de Ezequiel 38.2, Ezequiel 38, versículo 2, ele colocou como Rússia. Então, depois da Guerra Fria, aí os irmãos imaginam, depois veio a Guerra Fria, aí Estados Unidos, uma nação protestante, os russos, apesar da religião principal serem os ortodoxos, mas os russos, na Guerra Fria, então, ficaram como o proeminente inimigo aí dos israelitas, né? Esse assunto, depois da Guerra Fria, foi ficando no esquecimento. Mas agora, com a guerra da Ucrânia, em 2022, a relação entre Rússia e o Ocidente está voltando ao cenário mundial, o que era antes da queda do Muro de Berlim, em 1989. Então, nesse contexto escatológico, desse último tópico que nós estudamos, irmãos, fica para nós o aprendizado de que houve uma origem de interpretação que se ligou o nome Gog à Rússia. Todavia, independente dessa interpretação ter ligado o nome Gog à Rússia, nós temos no norte de Israel o país mais proeminente, a Rússia. Então, não dá para nós afirmarmos, mas fica aí para quem for ficar na grande tribulação, depois pode, eu imagino que ninguém queira isso, mas pode depois ter a certeza de a quem se refere Gog e Magog. Sinopse, a síntese desse tópico. O contexto escatológico confirma que os inimigos de Israel serão derrotados. Por quê? Deus está do lado do seu povo. E para nós concluirmos a lição de hoje, é importante saber
que a invasão de Gog e o seu bando à terra de Israel é distinta da batalha do Armagedon. Eu acredito que isso ficou claro, né, irmãos? São duas batalhas distintas. Nós falamos de três. Falamos Gog e Magog, Armagedon e Gog e Magog do Apocalipse capítulo 20. Por quê? Porque o ataque de Gog será após a restauração de Israel, antes ou logo depois de começar a grande tribulação, ao passo que o Armagedon se dará no final desse período. Cabe também ressaltar que essa invasão não é a mesma rebelião de Gog e Magog do Apocalipse 20, porque a profecia empresta de Ezequiel esses nomes. Irmãos, essa lição é uma lição de difícil interpretação. Eu espero ter conseguido passar aquilo que eu estudei, que o Senhor me deu graça, para que tire essas dúvidas em relação a essas guerras que acontecerão no final dos tempos. Também em relação a vincular o nome a determinados países. O objetivo aqui foi esclarecer informações sobre uma profecia escatológica de juízo e demonstrar que o Senhor, ele continua na soberania de todas as coisas. A sua vontade será feita, o julgamento contra as nações virá, acontecerá. E por incrível que pareça, mesmo estando anunciado, escrito, ratificado, os homens farão exatamente aquilo que está escrito na palavra de Deus. É incrível como o Senhor tem poder para realizar o seu querer e como o homem não consegue compreender a vontade de Deus quando não estuda a sua palavra. A nós, Igreja do Senhor, cabe esperar em Jesus. Cabe esperar no arrebatamento da igreja. Esperamos ansiosamente por este momento em que o Senhor nos raptará dessa terra. E nós estaremos lá nas bodas do Cordeiro, enquanto o mundo sofrerá aqui a grande tribulação, essas guerras que nós anunciamos aqui, até que venha o reino milenial do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu agradeço a todos vocês que estiveram conosco nesta manhã. Nós vamos encerrar esse link logo em seguida, após a oração, e você continue conosco, porque agora nós vamos ter a nossa ceia do Senhor. Começa logo após a EBD. Participe conosco, se você está a caminho, venha para o templo, vamos cultuar ao Senhor, participar dessa ceia. E logo mais às 18h30 nós temos o culto da família. Então hoje é o domingo do Senhor, é o dia do Senhor. É o dia de nós participarmos pela manhã da ceia e à noite virmos com a nossa família para louvar a Deus e agradecer ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito a nós. Eu gostaria de te convidar para fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça. Nós faremos uma oração aqui e encerraremos esta escola bíblica dominical. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e te agradecemos por esses momentos maravilhosos em que o Senhor, Pai, nos deu aqui a Tua palavra, a porção da Tua palavra nesta manhã de domingo. Continue a nos ensinar, a abrir a nossa mente, a nos dar entendimento, a nos preparar, para que nós possamos estar cada vez mais alinhados com a Tua palavra, conhecendo a Tua verdade, para que nós possamos, Pai, aleluia, Senhor, falar para este mundo que o Senhor é aquele que salva, que cura, que batiza, que leva o povo para o céu e que a esperança só está em Ti, que coisas ruins estão programadas para esse mundo e que nós podemos, através da confiança em Ti, através da salvação que só o Senhor pode dar, escapar desta ira. Senhor meu Deus, abençoe cada família, cada lar, cada pessoa, nos dê um domingo abençoado. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família, um ótimo domingo.